Olá pessoal, nesse vídeo, nessa videoaula, vou tratar aqui com vocês, inicialmente, definir o termo hidrologia, tá? Mas o objetivo principal dessa aula é começar o estudo de bacias hidrográficas, que é um assunto muito importante dentro da hidrologia e que tem uma relação muito forte com a irrigação também, né? Então, muitas das vezes, a implantação, principalmente de grandes sistemas de irrigação, estão associados, né, à utilização de grandes volumes de água, né, como nós vimos na aula introdutória, né? Isso está totalmente relacionado aí com as bacias hidrográficas, em que esse projeto está implementado. Portanto, as bacias hidrográficas têm um papel importante para a disponibilidade de água, o manejo dessas bacias. Portanto, qualquer atividade econômica desenvolvida nessas bacias tem que estar atrelada exatamente ao manejo dessas bacias. Portanto, conhecer os conhecimentos mínimos, pelo menos, né, a respeito de bacias hidrográficas é fundamental para qualquer profissional que atue dentro dos meios de produção, né? Então, primeiramente, só fazendo uma breve introdução sobre a hidrologia, né? A hidrologia é uma área de estudo bem ampla, que pode ser aplicada em diversas atividades econômicas, né? Em diversas áreas de estudos. Primeiramente, sobre o termo hidrologia. Então, hidrologia vem do grego, né? Hidro. Então, vejam que aí é a mesma base da hidráulica, né? Então, hidro quer dizer água e logo os estudos. Portanto, hidrologia significa dizer estudo da água, né? Pensando aí de uma maneira da origem da sua palavra. Pegando aqui um conceito desse autor aqui, né? Ele especifica que a hidrologia seria a ciência que estuda a água na terra, sua ocorrência e distribuição e circulação, as suas propriedades físicas, químicas e os seus efeitos sobre o ambiente e sobre os seres vivos. Ou seja, é uma área de estudo extremamente ampla. Obviamente, nós estudaremos algumas coisas, né, que contemplam aqui a hidrologia, mais voltadas para a área agrícola e principalmente irrigação, né? No que se refere ao objetivo dessa aula, né? Essa aula tem o objetivo principal hoje de tratarmos sobre bacias hidrográficas, o conceito de bacia hidrográfica primeiramente, né? O que de fato é uma bacia hidrográfica, as características físicas das bacias hidrográficas. Então, nós definiremos aí algumas características como área, forma, sistemas de drenagem e, por fim, relevo, né? Então, uma bacia hidrográfica, muitas vezes nós ouvimos essa palavra e às vezes muitas pessoas não sabem nem do que se trata, né? Então, uma bacia hidrográfica é uma área, né? Uma área da superfície da Terra em que naturalmente funcionam aí os sistemas de drenagem, né? Então, quando ocorrem as precipitações, os eventos hidrológicos, de um modo geral, a bacia hidrográfica tem esse papel de funcionar como sistema de drenagem natural. Se vocês observarem nas figuras, aqui em ambas as figuras, nós temos ali uma representação, né, do relevo, né, e ali sendo indicadas ali os córregos e rios, né, e obviamente tudo isso aqui é um sistema natural que está interligado e funciona em proveito da humanidade, em algumas ocasiões, dependendo do cenário, para causar, né, pode causar alguns desastres, né, caso as interferências, né, vamos dizer assim, sem o devido planejamento do ser humano, né, pode vir causar alguns problemas, como é muito habitual, né, todos os anos aqui no Brasil ter problemas aí com enchentes, etc. Tudo isso aqui está intercalado e relacionado com as bacias hidrográficas. Em termos de conceito, aqui o Cruciani, ele, que é um autor, né, de um livro de drenagem, né,
ele define uma bacia hidrográfica como uma área natural, então conforme eu falei para vocês, são áreas naturais, drenada por cursos de água, né, e os seus afluentes, a montante de uma seção transversal. Então, quando nós definimos aqui um ponto de saída de água de uma área, né, geograficamente aqui definida, tudo que está no entorno aqui é o que nós consideramos como uma bacia hidrográfica, né? Então, toda a água que cai nessa região vai convergir para um ponto. E toda essa região em que a água converge para um determinado ponto é o que nós chamamos aí de bacia hidrográfica, né? Bem, uma bacia hidrográfica, né, ela tem uma importância muito grande, dado que ela tem uma função muito importante, né, conforme eu já falei anteriormente, ela tem essa função básica de drenagem, né. Então, quando ocorre uma precipitação, né, uma precipitação pluviométrica, uma chuva muito forte, o que é que uma bacia hidrográfica age de que maneira? Então, eu tenho aqui um gráfico, né, aqui na tela, demonstrando exatamente essa função, né, que as bacias hidrográficas têm. Então, eu tenho aqui no eixo Y aqui o fluxo de água no tempo, né, o volume de água por tempo, né, a vazão de água em uma determinada, na saída da bacia hidrográfica, e aqui o tempo, né. Então, você tem aqui um fluxo de água muito grande, né, a entrada de água muito grande instantaneamente em uma bacia em pouco tempo, quando ocorrem chuvas de grande intensidade. E a bacia hidrográfica ela tem essa função de receber essa água. Então, parte da água ali infiltra no solo, né? E depois essa água, ao infiltrar, ela vai e outra parte vai ser escoada, né? Essa água aqui instantaneamente vai ser escoada, ela vai percorrer toda a área da bacia hidrográfica até chegar na sua saída. Então, vai elevar a vazão um tempo após a precipitação, certo? E depois essa vazão vai começar a baixar. Depois que cessa a precipitação, muito tempo depois ainda continua ali o escoamento superficial, advinda do fluxo subterrâneo, né? Então, a bacia hidrográfica ele tem esse papel de atenuar essas entradas de água, acumular e depois liberar aos poucos, ou seja, tem uma importância extremamente salutar, né? Notem que sem todos esses mecanismos aqui, né, nós não teríamos os rios funcionando nos modos como funcionam. Então, numa bacia hidrográfica, nós vamos ter lá os cursos de água, né? Nós vamos ter lá uma seção transversal, ou seja, a saída da bacia, que nós chamamos de exutório, e temos todas as informações topográficas dessa bacia, que são importantíssimas para caracterizar ou definir uma bacia. Nós precisamos definir os cursos de água, os córregos, os rios e etc., definir a saída dela e também as informações topográficas. Para definir uma bacia hidrográfica, né, em termos de característica física, a primeira informação que nós temos que ter em mente é definir a sua área, né? Então, a área, obviamente, de projeção, a área dessa bacia, em hectares ou quilômetros quadrados, a depender aí do seu tamanho, né? Então, bacias muito grandes, de modo geral, nós vamos especificar em quilômetros quadrados, bacias menores nós podemos especificar em hectares, né? Para que você possa fazer essa definição da área, existem aí algumas técnicas, né? No passado nós utilizávamos aí as cartas topográficas para fazer essa definição, utilizando aí planímetros, que eram instrumentos empregados para isso, métodos das quadrículas e etc. Às vezes chegava-se até a fazer pesagens, mas hoje em dia, com o uso dos programas computacionais, os programas CAD, SIG, etc., é muito mais prático e mais fácil de se definir a área de uma bacia hidrográfica. E essa área é importantíssima, uma característica importante de uma bacia, né? Quanto maior a área de uma bacia, com certeza, né, maior vai ser a importância dessa bacia em termos, inclusive, de disponibilidade hídrica, né, dessas bacias, né, em função, obviamente, do nível de ocupação dessas áreas. Essa delimitação da área de uma bacia ela é feita tomando como base aí o
que nós chamamos de divisores de água. Então, você vai observar a bacia hidrográfica, né? Se nós fizéssemos um corte em um determinado ponto, você vai observar ali os pontos mais altos, né? Observar os pontos mais altos significa dizer que a chuva que cai aqui nesse ponto, parte da água vai escoar para um lado, parte vai escoar para o outro. Isso aqui, nesse ponto, nós chamamos isso de divisor de água. Existem dois divisores de água em uma bacia hidrográfica. Um é o superficial, que é aquela água que escoa superficialmente logo após uma precipitação. Outros são os divisores subterrâneos. Obviamente, esses subterrâneos é muito mais difícil de serem definidos. O que é muito mais prático de ser feito é definir ali os divisores de água superficial. A identificação desses pontos é feita ali nas cartas topográficas, né, conforme as imagens que mostrei anteriormente. Você tem lá as curvas de nível, você vai identificar os pontos mais altos. Então, se você olha o ponto mais alto, para um lado a declividade do terreno cai, para o outro, né, as cotas topográficas diminuem, indica que aquele ponto ali é um ponto de um divisor de água, né? E aí você vai passando a linha de divisão da bacia hidrográfica por meio desses divisores de água. E normalmente lá, né, em algum ponto, no ponto mais baixo, né, nos pontos mais baixos da bacia, você vai ter ali os sistemas de drenagem operando, né? Sistemas de drenagem que eu digo aqui naturais, são os rios e córregos. Então, o divisor de água no ponto mais alto, os rios e córregos ali no ponto mais baixo, ou nos pontos mais baixos. Então, se você pega aí uma carta topográfica e quer delimitar a bacia, você vai identificando ali as cotas mais altas da bacia. Se você observar aqui, ó, tem 575, aqui 584. Se você observar para o lado de cá, ó, já seria 575. Então, cada linha dessa indica lá no terreno pontos de mesma, né, altitude, né, para ficar mais fácil vocês compreenderem. Se eu for interligando esses pontos mais altos uns nos outros, né, vai formando ali a identificação, logicamente, da divisão da bacia hidrográfica, né, ou dos divisores da bacia topográfica, de uma, ou separando, a bacia hidrográfica, uma bacia hidrográfica da outra, né. Depois que nós identificamos esses pontos, aí nós traçamos a linha, né, do divisor de água, né. Então, você vai fazendo aqui o traçado, né, identificando, interligando esses pontos. E vejam que agora eu identifiquei aqui uma bacia hidrográfica, né? Tudo que está dentro desse contorno é a nossa bacia hidrográfica. Aqui no centro vai aparecer ali o rio, né? O rio principal, que faz o processo de drenagem aqui nessa bacia. Inclusive, aqui está sendo identificado aqui um barramento ali, né? Essa delimitação ela pode ser feita à mão, né? Conforme eu já falei, né? Por meio de cartas topográficas, e hoje em dia já existem ferramentas digitais computacionais que nos ajudam muito a fazer esse processo de identificação com muito mais facilidade, né? Então, aqui alguns exemplos, se vocês quiserem ver, o QGIS, ArcGIS, né? Esse outro aqui, né? Archidro, né? Archidro, né? E aqui as suas, se vocês quiserem ver vídeos aqui que demonstram como fazer o uso dessas ferramentas, né? Desses softwares para fazer a delimitação aí de bacias hidrográficas, né? Dentro das bacias hidrográficas, logicamente, você pode identificar ali subbacias, porque nós vamos ter lá um sistema de drenagem com, né, um rio principal aqui, vamos dizer assim, e diversos outros córregos menores ou rios menores interligando nele. Cada um desses pequenos ou menores córregos vai ter sua própria bacia, né, hidrográfica ou subbacia, né? Tá certo? E aí você pode separar cada uma para fazer estudos individuais em cada uma delas, que nós vamos ver mais à frente como que nós caracterizamos essas bacias. Hoje em dia as bacias hidrográficas elas são importantíssimas, né? Aqui no Brasil, em diversos países, existem diversos estudos, existem comitês que cuidam do estudo dessas bacias, né? Então é algo importantíssimo, né? Que definem estratégias
de uso, de recuperação, inclusive dessas bacias, captam recursos, aplicam recursos nessas bacias. Bem, como que nós caracterizamos, né, uma bacia hidrográfica? Né? Uma das formas de caracterizar, a primeira coisa é a definição da área de influência da bacia, conforme já mostrei anteriormente. E outra coisa é definir o formato ou a forma dessa bacia. Né? Uma bacia hidrográfica ela pode ter um formato assim, tendendo mais a um círculo, ou ela pode ter um formato assim um pouco mais alongado. E, obviamente, definir esse formato é uma característica importante de uma bacia hidrográfica, né? Porque esse formato da bacia hidrográfica está relacionado, né, a questões de como elas funcionam, né, de acordo aí com as provocações hidrológicas. Né? Obviamente, quando ocorre uma precipitação pluviométrica intensa, mesmo que duas bacias hidrográficas tenham a mesma área, né, elas podem se comportar de maneira diferente a depender do formato dessas bacias. Existem parâmetros, né, existem variáveis, né, que tentam medir, né, essa questão do formato, mas não vou entrar nos detalhes aqui, dado que o objetivo dessa aula é mais trazer informações gerais para vocês a respeito de bacias hidrográficas. Mas tem como nós mensurarmos, né, usar variáveis indicadoras do formato de uma bacia hidrográfica. Outra característica importante é exatamente os sistemas de drenagem que estão inseridos aí nessa bacia hidrográfica. Existem diversas coisas a serem consideradas dentro aqui de sistemas de drenagem, né? Eu selecionei só aqui os pontos mais importantes. Um dos pontos muito importante dos sistemas de drenagem dentro de uma bacia hidrográfica é a densidade de drenagem, né? O próprio nome ali já sugere, quer dizer, se uma bacia tem muitos córregos, né, vamos pensar dessa maneira, em diversos pontos da bacia hidrográfica ela tem uma densidade de drenagem maior. Isso pode ser representado por meio numérico, né? Então, a densidade de drenagem, conceitualmente, é a relação entre o somatório de todos os comprimentos dos rios e córregos da bacia dividido pela sua área. Quer dizer, se tem mais rios e mais córregos, você vai conseguir identificar um comprimento maior deles dentro da mesma área, indicando a maior densidade de drenagem, né? E, obviamente, quanto maior esse índice, né, melhor vai ser a drenagem dessa bacia hidrográfica. Aqui é apresentado só uma classificação aqui em termos de densidade de drenagem, mas não se preocupem aí com esses números, é só para vocês terem aqui uma ideia, né? Então aqui é mais um outro trabalho que pode ser usado, inclusive ferramentas computacionais, para poder fazer essa identificação desse parâmetro, né, de identificação de uma bacia hidrográfica, que é um parâmetro físico da bacia. Característica do relevo é outra coisa importantíssima numa bacia hidrográfica, né? Então, existem vários índices para identificar o relevo numa bacia hidrográfica. Uma dessas características é a declividade média dessa bacia, né? Então, se você tem uma bacia hidrográfica com declividades maiores, né, e outra bacia hidrográfica de mesma área, mas com declividades menores, obviamente, uma e outra se comportarão de maneiras distintas, né, hidrologicamente, tá certo? Se você tem uma bacia hidrográfica com maior declividade, há de se esperar que nós teremos um escoamento superficial, né, durante uma precipitação em maior velocidade, tá certo? E, portanto, nós teremos mais chances de termos problemas de enchentes nessa bacia, né? Aqui no texto está aparecendo aqui alguns termos, tempo de concentração e etc. Nós vamos estudar isso mais adiante no capítulo de precipitação, tá certo? Mas só para vocês terem uma ideia, o tempo de concentração seria o tempo que leva para que a vazão seja máxima na saída, né, de uma bacia hidrográfica, tá certo? E, obviamente, o conhecimento dessas informações aqui é importantíssimo, né, para o estudo das bacias hidrográficas.
A cobertura vegetal é outra característica importantíssima, né? Obviamente, se você retira a cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica, você começa a ter problemas, né? Exatamente, um dos problemas seria problemas de enchentes, né? Porque a vazão máxima, né? Na bacia hidrográfica, ele vai ser aumentado, né? Porque, obviamente, quando você tira a cobertura vegetal, você aumenta o escoamento superficial e diminui a componente de infiltração. Ou seja, a vazão logo após a precipitação vai ser aumentada e causar problemas de enchentes, por exemplo, né? Ou quanto mais desmatamento nós temos, maiores serão os problemas, ou esses problemas se intensificarão, né, de enchentes. Tá certo? A vazão mínima vai diminuir, porque, obviamente, quanto mais escoamento superficial nós temos, né, menos infiltração nós temos, menos água vai ficar armazenada na bacia e, logicamente, quando ficar um tempo sem chuvas, a vazão nos rios vai ser reduzida. Ou seja, nós criamos um problema muito grande, né? Aumentamos vazões, nós teremos vazões muito grandes que causarão danos e depois a vazão não será mantida, o que causará danos também por escassez hídrica, né? Tá certo? Então, é muito indesejável reduzir a cobertura vegetal numa bacia hidrográfica, fora outros problemas, né, que isso pode causar do ponto de vista de conservação dos solos. Então, não é só... isso aqui é uma consequência imediata, mas ao longo do tempo nós começamos a ter outros problemas de erosão, assoreamento e etc., né, dos rios. Então, pessoal, tem aí diversas cálculos que podem ser feitos dentro desse capítulo, né? Inclusive para determinar essa questão das declividades, etc., índices numéricos para caracterizar fisicamente uma bacia, mas eu preferi não entrar nesses detalhes, eu acredito que não é o principal foco aqui da disciplina. Quis trazer apenas informações mais conceituais, né, para que vocês entendam o que é uma bacia hidrográfica, qual a importância dela para não só a área agrícola, mas para a sociedade de uma maneira geral, e compreender como que ela é delimitada, né? Então, quando vocês escutam falar sobre escassez hídrica, em algumas bacias isso é mais crítico, outras menos críticas, né? A bacia na qual nós estamos enquadrados aqui é a bacia do Paraíba do Sul e mais especificamente aqui do Rio Guandu, né, que seria aqui na região de Seropédica, né? Então, a boa parte da água que abastece a região metropolitana vem dessas duas bacias, né? Que, na verdade, o Rio Guandu ele recebe água da bacia do Paraíba do Sul, né? Então, e existem aí os comitês dessas bacias, que são comitês formados, né, pela sociedade civil, pelas universidades, né? Então, diversos setores estão presentes nesses comitês e tomam as decisões de gestão dessas bacias hidrográficas, visando exatamente controlar os usos de água nessa bacia, controlar, né, inclusive questões relativas aí às coberturas vegetais, à conservação dos recursos naturais aí dentro dessas bacias, visando manter a qualidade da água e manter também aí questões relacionadas, inclusive, às vazões, né, as manutenções das vazões máximas, mínimas, né, e a disponibilidade hídrica. Tá bom? Espero que todos tenham conseguido acompanhar bem essas questões mais conceituais e aguardo o momento síncrono para que vocês tragam aí as colocações de vocês, as dúvidas, né? Então, é um assunto que cabe bastante discussão aí no momento síncrono, né? Imagino que desperte muito interesse de vocês. Muito bem, até o próximo encontro, bons estudos a todos.